Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 a 18. Eu convido você para começarmos a leitura, lendo inicialmente o verso 18, todos a uma só voz, toda a igreja, vamos juntos, verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Atentem para a leitura do verso 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Toda a igreja de novo, verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Tessalônica, e vocês bem sabem que Tessalônica era a capital da província da Macedônia, era um território grego, e Tessalônica era uma cidade muito importante da Grécia. Ainda hoje, Tessalônica é uma cidade muito conhecida na Grécia. E vocês também sabem que desde que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, dominou o mundo, é que a cultura helênica, a cultura grega se espalhou. E a cultura helênica, a cultura grega, ensinava em seus princípios e preceitos a questão do dualismo. E eles entendiam que a matéria, que era eterna, era essencialmente má. E eles acreditavam que o espírito era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam as doutrinas essenciais do cristianismo. Negavam a criação, negavam a encarnação, negavam a ressurreição. Eles até acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não aceitavam a ressurreição do corpo. Esta influência do pensamento grego entrou na igreja. E se vocês lerem atentamente a carta aos Coríntios, e Corinto também era uma cidade grega, a capital da província da Acaia, e essas duas colônias, essas duas regiões eram gregas, tanto a Macedônia quanto a Acaia eram regiões gregas. Circulava na igreja a seguinte ideia: Jesus ressuscitou, mas os mortos não vão ressuscitar. Isso levava alguns crentes a ficarem muito tristes quando alguém da família, alguém da igreja morria, porque não havia esperança para eles. Então, para corrigir essa deficiência doutrinária,
porque nada traz mais tristeza e desesperança para o ser humano que a falta da boa doutrina, que a falta do ensinamento bíblico correto. Paulo escreve para corrigir esse problema e para injetar no coração daqueles irmãos o verdadeiro consolo que emana da verdade, que emana das Escrituras. E desta forma, o apóstolo Paulo está nos ensinando quais são as fontes desse consolo divino para o nosso coração. Vejam vocês a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito aos que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Este mundo está sem esperança, irmãos. Sem esperança. Nós estamos sem esperança para as coisas desta vida, estamos sem esperança para as coisas do futuro. O mundo está sem esperança. O mundo não tem nenhuma esperança. As pessoas que morrem sem Cristo não têm esperança. Podem ter dinheiro, podem ter fama, podem ter sucesso, mas sem Cristo não há esperança para o amanhã. Um dos filósofos mais conhecidos do mundo, da França, chamava-se Voltaire. Esse não era propriamente o nome dele, mas ele era conhecido desta forma, e esse homem era um ateu. E diz os seus biógrafos que o seu desespero na hora da morte foi tamanho, que a enfermeira que dele cuidava, nos últimos momentos da sua vida, chegou a dizer: ainda que me dessem toda a riqueza, todo o ouro da Europa, para ficar com um paciente como este na hora da morte, eu recusaria. Quem não tem Cristo não tem esperança. Quem não tem garantia da vida eterna não tem esperança. A morte para essas pessoas é um terror, é um desespero, porque não é apenas um salto no escuro, é um salto certamente no nada ou na condenação eterna. Agora notem vocês que no verso 13, Paulo vai dizer que essas pessoas não só não tinham esperança, como estavam carimbadas e tatuadas pela tristeza. Tristeza. É a tristeza que você lê no semblante das pessoas. É a tristeza que você vê transbordando em catadupas da alma. É a tristeza que você nota atrás de um sorriso forçado. É a tristeza que você nota atrás das diversões e das músicas que tantas vezes inspiram desesperança e desespero nas pessoas. E Paulo então escreve esta mensagem para trazer para nós um consolo verdadeiro. Este culto trata de consolo. Como é que nós podemos encontrar esse consolo? Então Paulo vai nos mostrar 5 pilares da consolação cristã. Vejamos então. Primeiro consolo, o primeiro pilar dessa consolação está aí no versículo 15, confira comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda de Jesus, ou a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eu chamo a atenção para esse ponto. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O primeiro pilar da consolação é a revelação de Deus acerca das coisas futuras. Há muitas cogitações. Como é que vai ser? O que é a morte? O que vai ter depois da morte? O que está do outro lado da sepultura? Como é que vai ser a eternidade? Será que vai ter eternidade? Será que não vai ter eternidade? Se vai ter, como é que é? Vai ter luz? Vai ter treva? Vai ser sofrimento? Vai ser alegria? Como é que ficam as pessoas que morrem? Como é que elas estão? E aí você começa a perceber que na época do apóstolo Paulo existiam os epicureus. Quem eram os epicureus? Eram aqueles que acreditavam que a vida era apenas o percurso da sepultura, do berço à sepultura. Não tem amanhã, não tem eternidade, não tem céu, não tem esperança, não tem bem-aventurança, e as pessoas estavam reduzidas à sua vida no aqui e no agora. Por isso eles reduziram a vida apenas ao prazer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas aí vem os espiritualistas e dizem: não, eu acho que
tem outras vidas. Você morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, e assim vai, sucessivas vidas. Mas onde está a esperança? Onde está a segurança? Onde está a certeza? Outros dizem, não, morre, vai para um purgatório, lá é um fogo, igual o fogo do inferno, e lá você vai ser depurado, lá você vai ser purificado. Quando você já estiver depurado e purgado de todos os seus erros, de todos os seus pecados, então você estará habilitado para entrar na bem-aventurança eterna. Mas onde está o consolo disso? Onde está a consolação? Onde está a segurança? Onde está a certeza? O apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: eu não vou tratar das questões futuras por uma cogitação humana, por uma revelação de algum profeta heterodoxo, que porventura aí meditando nas coisas começa a ensinar as coisas sem saber. Não é o que eu vou falar, eu não vou falar de mim mesmo, eu vou falar por revelação de Deus. Essa verdade não é uma verdade que eu concebi no meu coração, essa é uma verdade que eu recebi do próprio Deus. Eu estou falando daquilo que Deus revelou, Ele que está lá no céu, Ele que criou os céus e a terra, Ele que é o Pai da eternidade, Ele que conhece todas as coisas, foi Ele quem trouxe para nós a revelação acerca do futuro. Eu estou falando de algo que é seguro e absolutamente certo. Oh, amados irmãos, esta é a coisa mais importante para nós. Deus revelou para nós como vai ser. Você não precisa ter medo. Eu já participei de alguns cultos fúnebres, onde as pessoas, morreu, a gente não sabe como é que vai ser. Sabe sim. Eu não sei como é que vai ser. Sabe sim, porque está revelado. Se Deus não tivesse revelado, nós cogitaríamos, mas Deus revelou, Deus nos fez saber, está na sua palavra. É por isso que nós temos consolo, porque temos essa segurança da revelação do próprio Deus. A segunda coisa, o segundo pilar dessa consolação, confiram comigo, estão nos versos 14 e 15. Você pode ler comigo os versos 14 e 15? Vamos juntos? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o segundo pilar da consolação, irmãos, é a verdade gloriosa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. É promessa dele. De que maneira ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Ele não mandará um emissário, um representante. Ele pessoalmente voltará. Está escrito em Atos 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que viste subir, deste mesmo modo, descerá nas nuvens. Ele voltará. Segundo, ele voltará visivelmente, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Não vai ser um evento secreto, escondido, não, vai ser algo absolutamente claro, às vistas, notório. Todo olho verá. Terceiro, como é que ele voltará? Ele voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus. Vai ser algo tão estrondoso que até mesmo surdos poderão ouvir. Certamente vai ser o fato mais estrondoso, apoteótico da história da humanidade, a gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus. Como ele voltará? Quarto lugar, ele voltará repentinamente, vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Vai ser desta maneira que ele voltará, repentinamente. O apóstolo Paulo diz que será assim, num instante, num abrir e fechar de olhos. Ele voltará, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Como ele voltará? Quinto lugar, ele voltará inesperadamente, vai ser como ladrão, não manda aviso,
chega de súbito, chega de surpresa, chega quando não se está esperando. É por isso que a palavra de Deus diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então é hora de você parar e se preparar para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Como Ele voltará? Em sexto lugar, Ele voltará inescapavelmente. Será como uma mulher que está para dar à luz. Quando uma mulher está para dar à luz, não dá para contornar a situação, tem que dar à luz. Ela não tem como fugir. Assim também vai ser a gloriosa volta do Senhor Jesus, inescapavelmente. E se você ler o relato de Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17, aquele dia vai ser um dia de luz para uns e de trevas para outros, de alegria para uns e de tormento para outros. E os homens que não tiveram um encontro com Cristo, eles vão tentar se esconder nas cavernas, eles vão pedir que os rochedos caiam sobre eles, eles vão pedir para si a morte, porque eles terão que enfrentar a ira do Cordeiro de Deus, porque aquele que virá vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Como Ele voltará? Finalmente, Ele voltará em sétimo lugar, de forma vitoriosa, gloriosa e poderosa. A sua vinda será irresistível, e Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, e Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Ele se assentará no trono da sua glória, e Ele vai julgar as nações, e Ele será, portanto, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e todos os reinos da terra serão sujeitos ao seu reino, e só o seu reino é eterno para sempre e eternamente. Ele voltará. Mas notem vocês que quando Ele voltar, vai acontecer algo maravilhoso. Versículo 14, somos informados assim, preste atenção: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Notem que o propósito de Paulo ao escrever esse texto era exatamente para corrigir o problema doutrinário de alguém morrer, crente morrer, e estar sem esperança. Então vamos entender isso. Vamos entender isso. Primeiro, o que significa essa expressão, os que dormem? Os que dormem. Porque essa é uma figura de linguagem. E é claro que o apóstolo Paulo não está falando aqui que é a alma que dorme. Porque a alma não dorme. A alma não morre. Absolutamente não. Ele está usando uma figura de linguagem para o corpo. Quando um crente morre e ele é sepultado, na linguagem bíblica ele está dormindo. Dormindo. E essa ideia de dormir sugere-nos três coisas. Primeiro, quem dorme está descansando. Segundo, quem dorme está renovando as suas forças. Terceiro, quem dorme vai acordar. Então o sono não é permanente, o sono é periódico. Se o corpo está dormindo, significa que ele não vai ficar ali para sempre, que a morte não é o fim, que a morte não tem a última palavra, que a morte já foi vencida. Quando um crente morre, ele não morreu para você dizer adeus. Quando um crente é sepultado, você diz até logo, porque esse mesmo corpo que foi semeado, ele vai ressuscitar, ele vai se levantar, e por isso que a Bíblia usa essa linguagem de dormir. Notem vocês comigo, que tanto para a condenação eterna, quanto para a bem-aventurança eterna, a morte não tem a última palavra. Vou dar dois exemplos. Primeiro, Lucas 16, Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Quando o rico morreu, ele era um homem que só pensava nele, nos seus banquetes, nas suas festas, e ele não se preocupava com as pessoas à sua volta. Diz a Bíblia que ele morreu, foi sepultado no inferno. No inferno, quem estava no inferno? O que estava no inferno? A alma dele ou o corpo dele? É claro que é a alma, porque o corpo foi sepultado. A sepultura não é um inferno. Nenhum corpo é atormentado na sepultura. Veio do pó, volta ao pó. Não tem sofrimento na sepultura. Mas a alma que sobrevive sem o corpo vai ou para o céu ou para o inferno. No caso daquele homem, foi para o inferno, estando em tormentos. Mas pense comigo agora, há um outro exemplo, que está lá em Lucas 23, que é a história do ladrão da cruz, que se arrepende na última hora, e Jesus disse para ele,
em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como assim hoje mesmo? O corpo daquele moço, nem diz a Bíblia que foi sepultado. Talvez ficou lá na cruz, apodrecendo lá. Mas no momento em que ele fechou os olhos aqui, já ele entrou no paraíso com Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. De tal forma, queridos irmãos, que quando um crente morre, o corpo dele desce à sepultura, mas imediatamente, diz Hebreus 12, que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. É por isso que a Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora note outra coisa, irmãos. Os mortos em Cristo estão na glória com Jesus. Olha o verso 14 de novo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se Jesus está no céu, ele está no céu. E quando ele voltar, ele vem trazendo consigo os que dormem. A pergunta é: onde estavam aqueles que dormem? Lá no céu. Porque senão não faria sentido o verbo trazendo consigo. Se ele está no céu e traz consigo, significa que aqueles que dormem estão com ele lá, e vêm com ele de lá. Olha que coisa maravilhosa. Desde Abel, os nossos irmãos patriarcas, os nossos irmãos profetas, os nossos irmãos apóstolos, os nossos irmãos pais da igreja, os nossos irmãos mártires do cristianismo, os nossos irmãos reformadores, os nossos irmãos avivalistas, os nossos irmãos que nos procederam, os nossos irmãos da nossa família de sangue que já partiram e nos precederam, eles que já estão com Jesus lá no céu, naquele glorioso dia, eles virão com Cristo entre nuvens, neste glorioso cortejo, acompanhado de anjos, ao soar da trombeta de Deus, nesse glorioso cortejo, irmãos, eles descerão. Por quê? Porque eles já estão lá, porque a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, morrer é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não há mensagem de desespero aqui, há uma mensagem de total consolação. Mas vejam vocês, que esses que estão lá no céu, não estão lá dormindo. Se você ler Apocalipse, eles estão lá clamando, eles estão lá descansando, eles estão lá vendo a face de Cristo, eles estão lá servindo, eles estão lá reinando. Mas vejam vocês, em terceiro lugar, que os mortos em Cristo virão com Cristo, em glória nesse cortejo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É curioso que formularam uma doutrina em cima disso, colocando o primeiro aqui fora do lugar. Então diz o seguinte, que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo restarão primeiro, depois os ímpios que morreram vão ressuscitar 1000 anos depois. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que vai ter uma ressurreição de crentes e depois, mais tarde, uma ressurreição de não crentes. Na verdade, vai ser uma única vinda, não tem vinda secreta e vinda visível, é uma única vinda. Não tem 2 ou mais ressurreições, é uma única ressurreição. Está escrito em João 5, 28 e 29, que os mortos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui, é que quando Jesus voltar, haverá 2 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que já morreram, cujo corpo está na sepultura, cuja alma ou espírito está no céu, que vem com Jesus na sua segunda vinda. Então o que ele está dizendo é o seguinte: quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos que estiverem mortos. Só depois, em seguida, virá a transformação dos que estiverem vivos. Em outras palavras, não há prejuízo para aquele que morre em Cristo Jesus, por 2 motivos. Primeiro, porque se ele morre, ele já começa a desfrutar o céu, já começa a desfrutar das bem-aventuranças eternas. Ele já começa a desfrutar daquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem.
daquilo que, conforme o hino diz, nem metade da glória celeste jamais foi contada ao mortal, daquilo que Paulo viu no terceiro céu, diz, não é lícito ao homem referir a grandeza dessa revelação. Mas, em segundo lugar, não é prejuízo para quem morre em Cristo, porque quando houver o glorioso dia da segunda vinda de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e só depois os que estiverem vivos serão transformados para serem arrebatados e encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, meus amados irmãos, nós choramos num funeral, choramos, claro que choramos, mas não choramos de desespero, não choramos de falta de consolo, choramos de saudade, mas temos a plena segurança de que aqueles que morreram em Cristo já estão na glória e nos precederão na glorificação. Isso é consolo, isso é consolo. Agora notem vocês, por favor, algo glorioso. O terceiro pilar deste consolo, versículos 15 e 16, podemos ler juntos? Vamos lá? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o terceiro pilar da consolação é a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Doutrina essa rejeitada pelos gregos da cidade de Tessalônica. Doutrina essa que estava sendo questionada por alguns membros da igreja de Tessalônica. Agora vejam vocês, por favor, o que é que o texto está querendo nos ensinar. Como é que vai ser esse corpo? O que a Bíblia diz sobre isso? Uma pessoa pergunta assim, nós vamos nos conhecer lá no céu? E a resposta certa, segura, categórica é claro, é óbvio. Você já pensou morar com alguém por toda a eternidade sem saber quem ela é? Faz sentido isso? Hoje, nós nos conhecemos em parte, nós nem nos conhecemos. Você pode estar casado com uma pessoa há 50 anos, você ainda não conhece essa pessoa plenamente. Você pode conviver com seus filhos a vida toda, você não os conhece plenamente. Você pode ter os relacionamentos mais próximos, mais íntimos, e você não conhece essa pessoa plenamente. Mas lá no céu, toda a venda será tirada. O nosso conhecimento vai ser pleno, completo, absoluto. Nós vamos nos conhecer. Nós vamos nos conhecer sem os elementos perigosos dos nossos relacionamentos aqui, de ciúmes, de inveja, de preferências. Aqui nós temos as nossas preferências, lá não vamos ter. É claro que nesse corpo da ressurreição, nós não teremos os mesmos níveis de relacionamento aqui. Um dos maiores equívocos é a doutrina Mormon, que às vezes até entra na igreja evangélica, de alguém achar que por ser casado aqui 1, 2, 5, 10, 20, até 50 anos, quando morre, vai continuar o casamento lá no céu. Não vai continuar. Então aproveite enquanto você tem, porque depois não vai ter mais. Alguns dizem, ainda bem, porque está pesado. Lá no céu você não vai ser marido e mulher. Lá no céu não vai ser família Silva, Pereira, Oliveira. Lá no céu vai ser uma única família, um único povo. Mas o nosso amor vai ser pleno, maiúsculo, absoluto. Como é que vai ser esse corpo? A Bíblia diz que você semeia corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Sabe o que significa isso?
Esse corpo nosso, irmãos, tem fraquezas. Fica velho, fica cansado, fica enrugado, fica caquético. Aqui nós fazemos alguns reparos. Uma cirurgia plástica, que coisa boa, não? Mas chega a hora que não tem mais jeito, não. Ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos. Aqui nós brigamos com dois inimigos, espelho e balança, o tempo todo. Lá no céu nós vamos ter um corpo perfeito. Perfeito. Ninguém brigando com a balança, ninguém brigando com o espelho. Ninguém insatisfeito. Um corpo incorruptível, que não fica velho, que não fica cansado, que não fica estressado, que não fica doente, que não tem defeito físico. Segundo, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Você já imaginou como é que vai ser esse corpo? Quando Jesus ressuscitou com um corpo de glória, ele não estava mais sujeito às leis da física, não estava mais. Quando aquela pedra foi rolada do túmulo, não foi para ele sair, foi para que as pessoas vissem que ele não estava mais lá, porque nem precisava que a pedra fosse rolada para sair, ele entrava numa casa com a porta fechada. Ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele voltou para o céu, entre nuvens, e eu não sei que distância fica o céu. Eu só sei que o nosso universo, segundo os cientistas, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E sabe o que vai acontecer com o seu corpo e com o meu? Nós vamos ter um corpo igualzinho ao corpo de Jesus, semelhante ao corpo da sua glória. Todo o vasto universo de Deus restaurado vai ser o nosso habitat, e nós vamos ter esse corpo poderoso. Mas a Bíblia ainda nos diz que semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Sabe o que significa isso? Oh, amados irmãos, a nossa fragilidade é tal que chega a um ponto em que algumas pessoas ficam surradas de tal maneira por uma doença, que o corpo está coberto de desonra. Eu conheço pessoas que viveram 10 anos em coma, pele e osso, corpo caquético. Mas sabe o que acontece? Esse corpo cheio de desonra, ao ser jogado na sepultura como uma semente, ao ressuscitar, vai ressuscitar um corpo de glória, brilhando como o sol no seu firmamento, em todo o seu fulgor, em toda a sua força. Assim será o corpo da ressurreição. Que verdade gloriosa, que verdade consoladora. Quando que esse fato vai acontecer? Notem comigo, por favor, o que está escrito, por gentileza, versículo 16, vamos ler todos juntos o versículo 16? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então note você que esse fato se dará no glorioso dia em que houver uma ordem. É agora! É agora! E quando essa ordem for dada, diz João 5,28, que os mortos ouvirão e se levantarão do túmulo. Vai ser o momento em que haverá um comando que está escrito aqui: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. O maior evento da história, o apoteótico acontecimento da história, acontecerá. E então haverá a gloriosa ressurreição. Esse é um pilar da consolação cristã. Mas, amados, o quarto pilar da consolação cristã está no versículo 17. Você pode ler comigo 17? Depois
nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O quarto pilar da consolação é o arrebatamento. Volto a dizer a vocês que esta palavra arrebatamento hoje, em virtude de um viés escatológico, tem sido interpretado como algo distinto da segunda vinda, como se o arrebatamento fosse secreto, e depois, 7 anos depois da grande tribulação, a segunda vinda fosse visível. Você não encontrará base bíblica para isso. Não encontrará base bíblica para isso. A segunda vinda será única, será visível, será audível, será pessoal, será gloriosa. O que o texto está querendo nos dizer, queridos, é que quando ele voltar, os túmulos vão ser abertos. Pense comigo nisso, pense comigo nessa cena. Porque as pessoas podem perguntar, mas e quem não foi sepultado? E quem foi cremado? Como é que fica? E as cinzas que foram jogadas do rio abaixo? Como é que fica? E as pessoas que foram queimadas nas torres gêmeas, mais de 3.000 graus centígrados? Como é que fica? E aquelas pessoas que morreram lá nas profundezas do mar, comidas por monstros marinhos, como é que fica? Amados, o apóstolo Paulo usa uma figura muito interessante em 1 Coríntios, quando ele diz o seguinte, que a carne de aves, de peixes e de animais. O que ele está querendo dizer com isso? Se você pegar um animal doméstico, que você ama tanto, fica dentro da sua casa, e ele morrer, e você for lá e jogá-lo na terra, vai virar pó. Se você sepultar um peixe, vai virar pó. Se você sepultar um passarinho, vai virar pó. Se você sepultar um homem, vai virar pó. Você pode jogar tudo numa sepultura só, daqui a 500 anos é tudo pó de pó. Mistura o pó. Você não vai saber muito bem o que é pó de pássaro, o que é pó de gato, o que é pó de passarinho, o que é pó de homem. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando Jesus voltar na sua glória, Deus sabe exatamente o que é pó de pássaro, o que é pó de peixe, o que é pó de animal, e só pó de gente, salva pela graça, vai ressuscitar. Louvado seja Deus! Se você crê, meu amado irmão, que do nada Deus criou o universo, você não tem nenhuma dificuldade de crer que Deus levantará da sepultura os mortos. E agora, preste atenção que Paulo aguardava para os dias dele a segunda vinda de Cristo, porque ele diz no versículo 16 assim, no versículo 17 assim, depois nós, os vivos, ele está escrevendo, eu estou lá, estou lá. Sabe o que Paulo está me ensinando? Eu nunca posso, com base na minha sapiência escatológica, dizer, não, esquece, Jesus vai voltar só daqui a uns 1000 anos, a minha geração não vai ver isso não. E aí eu faço o quê? Cruzo os braços. Você e eu devemos aguardar a volta de Jesus para a nossa geração. Todas as gerações deveriam aguardar a volta de Jesus para a sua geração. E então, pense bem nesse fato. Imagine Jesus chegando essa noite. Imagine Jesus chegando agora. Esse corpo nosso não suporta a glória de Deus. Esse corpo nosso, carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Então vai existir um fato tão glorioso, uma metamorfose, aquela mesma experiência que Jesus viveu lá no Monte da Transfiguração. O seu rosto foi transfigurado, o seu corpo foi transfigurado, as suas vestes foram transfiguradas, o seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes como luz. Aquilo era na verdade uma antecipação de como vai ser a glória celeste, como vai ser o corpo da ressurreição, e é com esse corpo de glória que vai mudar tudo, vai ter uma transformação imediata, e nós receberemos um corpo novo, e aquele que está cansado vai ficar forte, aquele que é criança vai ficar adulto, aquele que é velho vai ficar absolutamente robusto, e todos nós, num corpo perfeito de glória, subiremos entre nuvens para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Isto é um pilar de consolação. Mas finalmente, o último pilar da consolação está aí no versículo 17, confira comigo. Vamos ler juntos de novo? 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Preste atenção nessa reunião para sempre. Para sempre. Sem despedida, sem adeus, sem separação, sem divórcio, sem fechar a porta um para o outro, para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Já imaginou isso? A Bíblia não teria uma outra linguagem mais poética e mais profunda para nos ilustrar isso do que a grande festa das bodas do Cordeiro. Esse vai ser o grande dia, que Jesus ansiou, que vai comer a Páscoa novamente conosco naquele dia. Vai ser a festa. E a festa das bodas do Cordeiro, como pano de fundo do casamento judaico, tinha algumas fases. Primeiramente, o compromisso do noivo. Houve um momento, amado, que quando você creu em Jesus, Ele assumiu um compromisso com você. Você é a noiva, Ele é o noivo. E agora tem a segunda fase, que era a preparação para o casamento. Nós estamos nessa fase da preparação. Quem está adornando a sua noiva é o próprio noivo. A terceira fase era a vinda do noivo para a casa da noiva, para encontrar a noiva. Esse dia não era marcado, era surpresa. Cabia a noiva ficar pronta, preparada, na expectativa. Então se gritava, eis o noivo! E então vinha a última parte, quando o noivo pegava a noiva e levava para a casa do seu pai, e havia uma grande festa de casamento. Jesus voltará e nos levará para a casa do pai, e nós entraremos nesta festa, no melhor lugar, o céu, com as melhores companhias, os remidos, os lavados no sangue do Cordeiro. A festa com o melhor cardápio, o pão da vida. Quem comer nunca mais vai ter fome. A água da vida, quem beber nunca mais vai ter sede. Esta festa nunca mais vai acabar. O céu não é monótono, o céu é dinâmico. Sabe por quê? Porque nós estaremos com Ele. Nós o conheceremos mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, e nunca chegaremos o dia em que possamos dizer, agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, porque Ele é inesgotável no seu ser. Sabe mais? Nós o serviremos, nós trabalharemos. Já pensou nisso? Quem não gosta de trabalhar está encrencado, não? O que eu acho lindo é que o trabalho não é maldição, o trabalho é uma bênção. Foi criado por Deus antes do pecado e permanecerá na nossa vida depois da glorificação. Se agora eu consigo fazer coisas tão maravilhosas com um corpo tão frágil, imagine você o que você não poderá fazer com um corpo 100% turbinado com a glória de Deus. Então Paulo conclui o seu sermão, a sua mensagem, com o versículo 18. Eu convido a igreja a ficar em pé para nós lermos o versículo 18. Vamos juntos? Há uma só voz, com a voz bem clara, bem eloquente, toda a igreja. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Notem vocês que não é apenas você se consolar com estas palavras, mas consolai-vos uns aos outros. Você que foi consolado, precisa ser instrumento de consolação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, a Tua palavra é preciosa, e ela é a fonte do nosso consolo. E nós queremos, Deus, nos apropriar destas gloriosas verdades, porque já fomos remidos na cruz, mas seremos glorificados na segunda vinda de Cristo. E nós teremos então o privilégio, a bênção de estarmos na Tua presença, numa festa sem fim, te servindo com alegria, por toda a eternidade, desfrutando das venturas eternas que Tu preparaste para aqueles que Te amam.
Então, Deus, se há alguém triste aqui nesta noite, consola esse coração. Se alguém está aqui, meu Deus, enlutado, passando momentos tão difíceis, traga à memória desta pessoa as glórias do céu. Se tem alguém, meu Deus, aqui que tem medo do amanhã, medo da morte, medo do futuro, que nesta noite esta pessoa se renda aos pés do Salvador. Se há alguém aqui, meu Deus, ainda com insegurança, como é que vai ser, que agora mesmo se aproprie das verdades da tua palavra e encontre nesta palavra pleno consolo para a sua vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podem assentar.